Fala galera, vamos dar seguimento ao nosso estudo bíblico. Hoje, como eu prometi, nós não vamos entrar em novidade, nós só vamos fazer um resumo de tudo que nós já estudamos até aqui. Nós estamos fazendo um estudo bacana demais, falando sobre batalha espiritual, tudo que nós precisamos aprender sobre batalha espiritual, e eu quero dar uma pincelada aqui em tudo que nós já estudamos. Por quê? Porque nós estudamos até aqui, nós falamos sobre 3 inimigos, e as armas, né, que o nosso principal inimigo, que é o diabo, ele tem, ou seja, quais são as estratégias que o diabo usa para nos afetar. A partir do próximo vídeo, nós vamos estar estudando, né, sobre as armas que nós temos contra esses inimigos, beleza? Então eu quero somente fazer um resumo para a gente poder, né, estar alinhado e a gente poder refrescar a memória sobre tudo que nós já estudamos nesses 7 vídeos desse estudo bíblico, beleza? Então, sem demora, vamos relembrar tudo. No primeiro vídeo nós falamos, né, sobre o tempo. Qual é o tempo? Quando nós estamos em batalha. E nós aprendemos que nós estamos em batalha 24 horas por dia. Por quê? Porque o diabo, ele está ao nosso derredor como um leão, tentando nos tragar. Então nós aprendemos que batalha espiritual, a partir do momento que você aceita Jesus, você começa uma batalha. Você está em batalha. E o diabo, ele vai querer te matar o tempo inteiro. Certo? Então nosso primeiro aprendizado sobre batalha espiritual, que nós estamos em batalha 24 horas por dia. Beleza? Nós aprendemos agora sobre quais são os nossos inimigos, né? E eu falei o primeiro inimigo sobre o pecado. Por que o pecado? Porque o pecado, ele nos afasta de Deus, certo? O pecado, ele nos afasta de Deus. E nesse vídeo que eu falei, que foi o segundo vídeo, nós já demos uma arma contra o pecado, que a Bíblia vai dizer que nós temos que confessar o nosso pecado. E aí já entra um outro inimigo, que é o individualismo. Sabe aquela pessoa que acha que, não, eu vou caminhar sozinho, eu não preciso de ninguém, eu vou para o céu sozinho. Enfim, o individualismo. Então nós falamos sobre o pecado e sobre o individualismo, né? Como é perigoso você querer caminhar sozinho e tentar vencer o pecado sozinho, você não consegue. Beleza? Depois nós falamos sobre a falta de fé. Parece óbvio, né? Mas a falta de fé, ela também é um inimigo que nós temos que combater. Por quê? Porque a falta de fé, ela impossibilita a gente agradar a Deus e viver milagres, e viver o sobrenatural. Então, a falta de fé também é um inimigo que nós temos que combater, né? A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos alimentar a nossa fé, nós precisamos trabalhar a nossa fé o tempo inteiro, beleza? Então, esses 2 inimigos nós falamos, fizemos um vídeo, e a partir dali nós começamos a falar sobre o diabo, que é o terceiro inimigo, né, o quarto inimigo, e aí a gente começou a analisar com mais detalhes algumas estratégias. Primeira coisa que nós precisamos entender que o diabo, ele é astuto. O diabo, ele trabalha com astúcia, né? O diabo, ele distorce a palavra para tentar te enganar. Então nós começamos a analisar a astúcia que o diabo, quais são as estratégias que o diabo usa, né? Você vai lembrar que a gente falou, né, que o diabo, ele vai distorcendo a palavra. Ele tentou distorcer a palavra lá no Éden, né, em Adão e Eva, né, ele viu a profundidade de palavra de Eva, que não era aquilo que Deus tinha falado, e distorceu a palavra. Ele vai fazer isso com Jesus. Quando ele vai tentar Jesus, ele pega a palavra e distorce a palavra. Ele vai usar um salmo, né, atira-te daqui, para que porque os anjos, né, darás ordem aos anjos a teu respeito. Enfim, ele começa a distorcer o texto para poder te induzir ao erro, certo? E aí eu posso lembrar aqui agora também uma outra coisa, é que ele vai tentar distorcer a tua identidade. Ele fez isso lá na época do faraó, quando o povo ainda era escravo no Egito, né? O faraó reconhecia o povo de Israel, a grandeza do povo de Israel, mas o povo de Israel não reconhecia. E o diabo também vai fazer isso com Jesus, falando, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Ou seja, ele tenta distorcer a tua identidade. Isso é mais uma astúcia do diabo, beleza? Aí nós entramos no sermão, na parábola do semeador. Sermão do Monte não, a parábola do semeador, que ali deu algumas características de como o diabo também pode nos afetar e nos atingir, beleza? A primeira coisa que nós vimos foi como que o diabo ele tem o poder de roubar a palavra do nosso coração, né? Jesus trata isso como na primeira semente. O diabo ele vem e rouba a palavra do nosso coração, ou seja, um ladrão de palavra. O diabo ele tem esse poder de roubar a palavra do teu coração, então nós precisamos ficar atento a isso. A segunda coisa é a perseguição. E eu falei que todo cristão, quando ele se converte, ele vai sofrer perseguição. Uma hora ou outra ele vai ser perseguido, porque a palavra diz isso. Todos os grandes homens, todos os cristãos do Velho Testamento, do Novo Testamento, todos eles passam por perseguição. Nós precisamos entender que a partir do momento que você se torna amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Então o mundo ele vai te perseguir, certo? E depois, também nessa parábola do semeador, Jesus vai nos alertar sobre as ambições, as nossas ambições, certo? Então são outras coisas que o diabo usa para tentar nos atingir, as nossas próprias ambições. Por quê? Porque todo mundo sonha em ter dinheiro, em ter uma casa nova, em ter um carro novo, né? Em ter coisas. Então isso vai atraindo a nossa atenção, o nosso foco, certo? E nós deixamos de obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes obedecer a palavra de Deus vai fazer a gente colocar a nossa vida em segundo plano, né? Muitas das vezes não. Estou para te falar que 100% das vezes. Toda vez que nós vamos obedecer a palavra de Deus, nós vamos deixar os nossos sonhos, as nossas ambições de lado. E o diabo ele vai colocar o quê? As suas ambições em primeiro lugar na sua vida, né? Fazer com que você busque mais aquilo que te agrade do que obedecer a palavra de Deus. Beleza? Então até aqui nós estudamos isso, eu tentei resumir o máximo. Se você não assistiu os vídeos, quero te convidar, assista todos os vídeos. Em cada vídeo a gente fala com mais detalhes, beleza? A gente fala os detalhes, os versículos da Bíblia, o texto, enfim, são mais detalhados. Desse vídeo eu queria somente fazer um resumo. Para quê? Para que a gente agora comece a conhecer as armas que nós temos para lutar e para vencer essa batalha que todos os dias bate a nossa porta. Beleza, galera? Vou ficar por aqui. Quero te convidar demais, se você não é inscrito no canal, no YouTube, no Instagram, me segue nas redes sociais, compartilha, cara. Eu queria muito te pedir aos meus amigos aí, compartilha. Por quê? Porque é muito importante o compartilhamento para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possível. Beleza, galera? O intuito desse canal não é ganhar dinheiro, não faço isso para ganhar dinheiro, né? Quem me conhece sabe disso. O meu intuito é simplesmente divulgar a palavra de Deus. Por quê? Porque eu tô cansado às vezes de procurar boas palavras, entendeu? De pessoas, e às vezes a gente é enganado muitas das vezes, né? A gente é enganado. E eu queria simplesmente fazer um vídeo, cara, com uma palavra bíblica, entendeu? Bem objetiva, sem rodeio, tá bom? E eu preciso muito da sua ajuda a divulgar o canal, tá bom? Então divulgue, compartilha, comente, tá bom? E deixe seu joinha também, beleza? E me segue nas redes sociais, no YouTube ou no Instagram, tanto faz. Eu sempre posto nos dois, tá bom? Para que você tenha a sua preferência aí, de repente, onde você tá é mais fácil acessar o YouTube ou o Instagram. Então, beleza, eu tento colocar o mesmo vídeo nos dois canais. Beleza, galera? Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!